Olá, seja bem-vindo a essa segunda videoaula sobre a RDC 330. Nós vamos fazer a leitura agora do capítulo 2 e vamos fazer alguns comentários sobre os artigos, os incisos e as alíneas que vem nesse capítulo 2 da RDC. Nós separamos essa aula da RDC em 3 videoaulas por conta do grande conteúdo, né, que a gente encontra principalmente no segundo capítulo, que é o maior capítulo de todos. Então, essa aula vai ser um pouquinho mais demorada, né? Essa leitura dinâmica aí vai ser um pouquinho mais demorada, mas peço que participem, assistam e, em caso de dúvidas, comentem. Se você não é inscrito ainda, vai lá embaixo, clica no sininho, se inscreve, dá o seu joinha se você gostou. E vamos lá? Vamos começar? Então, aqui está a resolução 330, a aula 2, né? Meu e-mail está aqui, custerpetrópolis@hotmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo através do e-mail também, fique à vontade. Capítulo 2 dos requisitos gerais, né? Seção da estrutura e organizacional, ou seja, da estrutura do serviço e a organização desse serviço. Então, artigo 4, né? Serviços de radiologia diagnóstico ou intervencionistas devem implementar estruturas organizacional que induza o desenvolvimento, deixa eu só ligar aqui o meu laser point, que induza o desenvolvimento de cultura de segurança e de melhoria contínua na qualidade da estrutura dos processos, né, e dos resultados traduzidos em inciso 1, né, prevenção e aprimoramento constante dos procedimentos radiológicos e em proteção radiológica quando couber com parte integrante das funções diárias de cada membro da equipe. Essa prevenção e aprimoramento nada mais é do que você ter um cuidado de prevenir exposições desnecessárias e também o aprimoramento à educação continuada, que todo serviço deve ter na área da saúde. Todo serviço na área da saúde, hospital, a educação continuada. É o treinamento contínuo dos profissionais que lá trabalham. Para você ter uma ideia, a gente pode citar aqui, exemplo, uma fábrica de automóveis, toda vez que vai ser montado um novo veículo naquela fábrica, né, todos os funcionários passam por um novo treinamento para saber como é aquele veículo, como ele vai ser construído e a função de cada um. Então, esse é um exemplo que a gente pode citar, ok? Bom, definição clara, né, de cadeias hierárquicas para a tomada de decisões no âmbito do estabelecimento, bem como, né, a responsabilidade de cada indivíduo. Isso aqui é bem engraçado, bem importante, e é engraçado que as pessoas não fazem isso, né? Existem ideias de se criar fluxograma, que são caixas com ideias, né, por exemplo, nome das pessoas, hierarquia horizontal, hierarquia vertical, e aí cada responsabilidade de cada indivíduo dentro daquela instituição. Isso é importante a gente até organizar isso. Por exemplo, se a gente pensar na responsabilidade do supervisor de radioproteção, do responsável técnico, dos técnicos, tecnólogos de cada serviço, dos gerentes. Então, é importante que a gente faça essa organização e deixe isso bem claro, né, dentro das empresas. Bom, adoção de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, tendo a proteção radiológica quando couber a qualidade e a segurança como temas prioritários, incluindo a pronta identificação e correção de problemas de acordo com a sua relevância. Ou seja, esses protocolos de procedimentos operacionais, existe até um documento que se chama POP, Procedimento Operacional Padrão, que vai ser o adotado pela empresa. Normalmente, a empresa
tem um responsável, um profissional responsável por fazer e elaborar esse POP, e adequar todas as normas, ou seja, é a padronização do atendimento, é a padronização da realização dos exames. É claro que nem tudo pode ser padronizado, existem exceções, mas a maioria dos exames podem ser padronizados, o atendimento pode ser padronizado. A ordem, como é feito esse atendimento, ele deve ser padronizado até para garantir um controle de qualidade nesse atendimento. Bom, artigo 5º, né, da radiologia diagnóstica, o intervencionista deve implementar no mínimo os seguintes programas, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis, né? Programa de garantia de qualidade, então, assim, essa nova RDC 330, ela vem pegando, assim, um link forte na garantia, no controle de qualidade, na garantia de qualidade, né? Então, isso é bem interessante. Os profissionais que estão autorizados a trabalharem com esse programa de garantia de qualidade é o tecnólogo em radiologia e o físico médico, né? Programa de educação permanente para todos os profissionais. Então, voltando lá no artigo 4º, né, a gente observou que essa parte de educação permanente também está muito bem visada em cima dessa resolução. Programa de proteção radiológica, quando o serviço utilizar radiações ionizantes para fim diagnóstico ou intervencionista. Então, um programa de proteção radiológica, ou seja, um plano de proteção radiológica, e a execução desse plano, não basta ter só um plano, né? Se a gente for falar em plano de proteção radiológica, existe um documento que é feito por um tecnólogo físico ou, né, um físico médico, que pode ser, que é chamado de plano de proteção radiológica. Mas não é somente escrever o plano e deixar ele parado lá na gaveta, você tem que colocar esse plano em ordem. E aí existem vários fatores que a gente vai ver lá na frente, que diz ou não se esse plano está ativo ou não. Então, por exemplo, você faz um plano de proteção radiológica, fala lá que todo mês você vai disponibilizar a dose e vai tomar a assinatura dos funcionários, dos indivíduos ocupacionalmente expostos, sobre a ciência da dose que eles receberam durante a jornada de trabalho, e você faz isso uma vez e depois nunca mais faz, isso fica claro de que você tem o plano, mas esse plano não está operacional. Então, não adianta de nada, né? A vigilância sanitária não vai ver isso como um plano ativo. Ele vai ver que você tem o plano, mas que você não faz esse plano. Bom, o 6º, o projeto básico de arquitetura, né, a ser apresentado à vigilância sanitária deve incluir, além do exigido nas demais normativas aplicadas, inciso 1, relação dos equipamentos, componentes e acessórios previstos para instalações. Então, assim, antigamente existia um projeto básico, que a gente tinha uma RT, a assinatura do responsável pelo projeto, que poderia ser um engenheiro, um arquiteto e tal, e você fazia só a planta baixa, era só a planta baixa com a assinatura e a responsabilidade dessa planta baixa. Agora não, a gente tem que ter, além da planta baixa, a relação dos equipamentos, componentes e acessórios previstos para instalações. Isso vinha descrito no memorial descritivo do serviço de radioproteção. E a planta baixa também fazia parte como anexo do memorial descritivo. Tá? Agora está um pouco, né, assim, um pouco mais exigente. Né? Planta baixa com cortes relevantes apresentado, né? Os planos de corte, tamanho das salas e tal, layout das salas de exames e procedimentos, quais são o layout dessa sala, layout da sala de controle, a sala de controle dos equipamentos. Por exemplo, tomografia, você tem a sala onde fica o equipamento, e é feito o procedimento, e a sala de controle, onde fica o painel de comando do tomógrafo. Né? Na radiologia odontológica também a gente tem o painel de comando, fica do lado de fora. Posicionamento dos equipamentos dentro das salas,
né? Isso no próprio levantamento radiométrico, no cálculo de blindagem, já se fazia esse posicionamento do equipamento, até para você conseguir calcular a quantidade de trabalho, a demanda, a quantidade de energia que chega em determinados pontos, né, paredes, ao redor do equipamento. Painel de controle, visores ou sistema de visualização da sala do equipamento, né, que são os vidros pumbríferos, limite de deslocamento do tubo de raio-x, né, no caso de instalação que se utilize desse tipo de equipamento. Então, por exemplo, equipamento de raio-x fixo, né? Qual é o limite? Ele vai até onde? Ele vai até onde? Tal, isso tudo deve ser bem demarcado. Janelas, se for o caso, se houver. Mesa imobiliário relevante, né? E o inciso 3, descrição dos dispositivos de segurança a serem utilizados na estrutura física, de modo a atender o gerenciamento do risco inerentes a cada modalidade assistencial. Então, assim, descrição dos dispositivos a serem utilizados na estrutura, e aí a gente fala assim, paredes blindadas, os aventais pumbríferos e todos, cada modalidade aí que a gente vai utilizar. Né? No artigo 7º, para o caso de instalações que utilizem equipamento de radiologia e emissores de radiação eletromagnéticas ionizantes ou não ionizantes para fim diagnóstico ou intervencionista, deve ser apresentado o projeto de blindagem, elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, aprovado e assinado pelo responsável legal, conforme dispositivo nesta resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas recomendações dos fabricantes. Então, vamos lá. Então, isso já existia, que nada mais é do que o levantamento radiométrico, né, e o cálculo de blindagem. Né, existe um cálculo que você faz de blindagem dessa sala, permitindo que só passe o nível de radiação aceitável, né, pela parede. Uma coisa que a gente fala aqui, que eu costumo falar muito, né, blindagem. Em radiagnóstico, blindagem não significa que nada vai passar. Significa que o que vai passar de uma parede para outra é apenas o que é permitido pela legislação, ok? Então, não quer dizer que você vai blindar uma sala e não vai sair nenhuma radiação lá de dentro. Pode até sair, mas o limite é estabelecido pela legislação, ok? Aí ele fala aqui, ó, eletromagnéticas ionizantes e não ionizantes, né? Então, assim, existem, por exemplo, ultrassonografia, não precisa de blindagem nenhuma, né? Já a ressonância magnética, ela também não precisa de radiação, ela não emite radiação ionizante, então ela não precisa de blindagem. Mas tem o campo magnético, que deve ser feita alguma medida sobre esse campo magnético. Tá? A aprovação do projeto de blindagem deve proceder à análise dos demais itens previstos em outras normativas aplicáveis. Bom, parágrafo único, ficam dispensados da aprovação que trata o capítulo deste artigo, os serviços de radiologia que dispõem apenas de equipamentos móveis, serviços de densitometria óssea, serviços de ultrassonografia e consultórios isolados de odontologia que dispunham apenas do equipamento de radiologia intraoral. Então, o que a gente observa aqui? Ultrassonografia está livre desse tipo de burocracia. O serviço de densitometria óssea, ele também está desobrigado dessa questão, e é uma coisa interessante falar, né, sobre densitometria óssea, porque ele trabalha com radiação ionizante, só que o feixe de radiação ionizante ele é tão colimado, tão restrito, e a quantidade de radiação secundária gerada por ele é tão ínfima que não há necessidade, né, de você fazer uma blindagem nessa sala, ok? Artigo 9º, a iluminação da sala e interpretação de laudos deve ser planejada de modo a não prejudicar a avaliação da imagem. Ou seja, é a iluminação da sala.
Quando a gente vê uma sala de laudos, né, os médicos radiologistas trabalhando, a maioria deles preferem trabalhar em penumbra. Por quê? Normalmente os monitores eles têm a tela de brilho e aí você acaba tendo reflexo da imagem em cima desses monitores, reflexo da luz em cima desses monitores que pode prejudicar o brilho da imagem, ok? Então, ó, da subseção 1, né, dos requisitos, artigo 10º, qualquer modificação nas instalações do tipo de equipamento ou a inclusão de um novo equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser aprovado pela autoridade sanitária competente antes da efetivação das modificações. Ou seja, você deve mandar para a vigilância sanitária do município o que você quer fazer de modificação nos serviços de radiodiagnóstico, ou seja, você vai mudar o equipamento, você vai mudar o interior da sala e tal, você deve mandar um croquis sobre o que você vai fazer e a mudança do equipamento, ok? Artigo 11º, né, a modificação de qualquer parâmetro utilizado, né, para os projetos de blindagem de serviço deve ser informada à autoridade sanitária competente antes da sua efetivação. Ou seja, você vai mudar algum parâmetro na estrutura do processo de blindagem, né, na blindagem da sua sala, você deve fazer uma comunicação preventiva, né, antes, né, a sua vigilância sanitária do seu município. O artigo 12º, né, os serviços de saúde que trata da resolução devem possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com o seu perfil de demanda e em conformidade com o estabelecido nas demandas normativas aplicáveis. Né? Então, o serviço de saúde que trata esta resolução deve possuir equipe dimensionada de acordo com seu perfil e demanda, ou seja, o número de profissionais, a formação desses profissionais atendendo essa normativa. O responsável legal deve designar formalmente um profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista do serviço de saúde, doravante responsável técnico. Então, já existia na portaria 453 o papel do responsável técnico, que era a pessoa responsável pela realização do serviço, das imagens e tal. O que o pessoal da radiologia, né, os técnicos, tecnólogos costumam confundir um pouco é a parte do responsável técnico com o supervisor das técnicas radiológicas. O responsável técnico ele tem uma atribuição um pouco diferente do supervisor das técnicas radiológicas. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Artigo 13, parágrafo 1º, o responsável técnico de que trata o capítulo deste artigo tem autoridade para interromper atividades inseguras no setor de radiologia ou diagnóstica intervencionista porque é responsável. Cada responsável técnico deve ter substituto igualmente habilitados e formalmente designados pelo responsável legal para os casos de impedimento e ausência ou ausência. No ato, né, de designação do responsável técnico e de seus substitutos, o responsável legal do serviço de saúde deve definir todas as atividades delegadas a esse profissional. Então, na hora que você faz a delegação, né, na hora que vai lá fazer a delegação, deve atribuir essas responsabilidades, ok? O responsável legal, no artigo 14 agora, o responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica, né, de cada serviço de saúde
que utilizem radiações ionizantes para fim diagnóstico e intervencionista, denominado supervisor de proteção radiológica. E aí na RDC ele já vem falando, né, do supervisor de proteção radiológica, né? Isso é uma coisa boa, porque assim, vem frisando a importância de você, de cada serviço de radiodiagnóstico, ter um supervisor de proteção radiológica, tá? Então, ó, o supervisor de proteção radiológica, de que trata o capítulo deste artigo, né, tem autoridade para interromper atividades inseguras do serviço de saúde, né, porque é responsável. Ou seja, ele tem a mesma uma atribuição parecida com a do responsável técnico, né? Então, ele tem aqui, ó, interromper as atividades inseguras. Da mesma maneira, supervisor interromper as atividades inseguras. Supervisor de proteção radiológica pode assessorar-se de consultores externos, conforme a necessidade e o porte do serviço, os quais devem estar alistados, né, na equipe do serviço. Ou seja, deve estar todo mundo documentado ali, listado no plano de proteção radiológica e tal. Cada supervisor de proteção radiológica deve ter substitutos legalmente habilitados e formalmente designados pelo responsável para os casos de seu impedimento ou ausência. Então, assim, não basta ter um, ele tem que ter um substituto para a ausência dele, né? No ato da designação do supervisor de proteção radiológica e de seus substitutos, o responsável legal deve definir as atividades delegadas a esses profissionais. Ou seja, o responsável legal pela empresa vai dizer quais são os atos, né, quais são as suas funções, quais são as responsabilidades dele. Ainda dentro do artigo 14, né, o responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe, né, legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica, cada serviço, utilizando radiação ionizante para fins diagnósticos intervencionistas, né? E aí, parágrafo, né, segundo parágrafo. As capacitações e treinamentos periódicos que trata este artigo devem se complementar, além do estabelecido das demais normativas aplicáveis, no mínimo os seguintes tópicos, né? Então, voltando aqui, a gente vê aqui, ó, supervisor de proteção, artigo, interromper as atividades inseguras, expor supervisor a parágrafo 4, parágrafo 2º, né? O que a gente observa aí? As capacitações e treinamentos periódicos de que trata este artigo deve complementar, além, né, do estabelecido nas demais normativas aplicáveis, no mínimo os seguintes tópicos. Inciso 1, normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais. Então, assim, a gente vai ter treinamento periódico. Esse treinamento periódico ele vai falar sobre proteção radiológica, mas ele também vai falar sobre normas da empresa, a rotina da empresa, o protocolo de procedimentos operacionais, ou seja, o procedimento operacional padrão, aquele documento chamado de POP. A segurança do paciente vai ser abordado nesse treinamento. Gerenciamento de risco, né, inerente às tecnologias utilizadas. Programa da garantia da qualidade, como vai ser feito esse programa, como vai ser utilizado e relembrado. Programa de proteção radiológica quando couber. No caso aqui, eles colocaram quando couber, exatamente por conta dos equipamentos que não emitem radiação ionizante, e a nova RDC 330 aborda esse tópico. E normativas aplicáveis, outras normas aplicáveis, né? As capacitações e os treinamentos que trata este artigo devem ser registrados contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome, formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Ou seja,
você vai criar aí o conteúdo, o que vai ser ministrado nesse conteúdo, a data em que foi ministrado esse conteúdo, o horário, de que horas a que horas, a carga horária total, o conteúdo ministrado, nome e a informação ou capacitação do profissional, né, do instrutor. Ou seja, você vai botar o nome do instrutor e a sua formação, ou a capacitação profissional do instrutor. E os trabalhadores envolvidos nesse processo, ok? Da subseção 3 da gestão de documentos, tá? Então, a parte que vai gerir os documentos. Artigo 16, toda documentação que trata esta resolução deve ser arquivada de forma a garantir-se uma rastreabilidade em conformidade com o estabelecido, né, nas demais normativas aplicáveis ou na ausência dessa, pelo prazo mínimo de 5 anos, né, para efeitos de vigilância sanitária. Ou seja, toda a documentação que trata essa resolução a gente vai guardar durante 5 anos. Antigamente era guardada há 30 anos e tal, agora a gente guarda durante 5 anos. O que eu aconselho é que se guarde essa documentação de forma digitalizada por um longo período, pelo máximo de tempo possível que você puder, né? Artigo 17º, o Serviço de Radiologia Diagnóstico Intervencionista deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis, né? Projeto básico de arquitetura, memorial descritivo aprovados pela vigilância sanitária. Então, assim, você vai guardar a planta baixa, o memorial descritivo. O que é esse memorial descritivo, né? É um documento em formato de um livro, onde você descreve todo o seu serviço, né? Equipamentos, serviços, equipamentos de proteção radiológica, equipamentos emissores de radiação, monitores de laudo, tudo isso, softwares que é utilizado em radiologia digital, e isso tudo aprovado pela vigilância sanitária. Relação e registro de todos os procedimentos radiológicos realizados, né? Ou seja, um livro com o nome do paciente, o número, tal, tudo isso arquivado para posterior consulta da própria vigilância sanitária. Normas, as normas, inclusive essa, né? Rotinas, protocolos de atendimentos e procedimentos operacionais, o POP. Inventário dos produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária e de proteção radiológica, né? Ou seja, inventário de insumos, né? Filmes, químicos e tudo isso. Relatório também de aventais plumbíferos, protetores de tireoide e tal, com comprovação de regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou seja, o número de registro dela, tá? Então, você vai fazer um documento que vai ser um inventário, você vai linkar ali todos os equipamentos que você possui e com o número dele de registro. Bom, relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e cargas horárias, isso já vinha na 453. Então, a gente vai botar ali o nome de cada um deles e as funções. E o número de CPF, junto com o número de CRTR, CRO, ou seja, dá o número, o registro no conselho de classe, ok? Assentamento que evidencia a execução dos programas de educação permanente, de garantia de qualidade e de proteção radiológica. Ou seja, todas aquelas ações tomadas, tanto no programa de educação permanente, de garantia de qualidade e de proteção radiológica, devem ser assentados, ou seja, devem ser colocados em documentos. E isso tudo deve ser guardado. Artigo 18, né? A desativação do serviço, né, de
radiologia, diagnóstico ou intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente, informando o destino e a guarda dos arquivos, né? Equipamentos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis. Então, interessante, né? Quando a gente vai desativar um serviço de radiologia, né, a gente deve comunicar previamente à vigilância sanitária do município, tá? Informar o destino e informar a guarda dos arquivos e equipamentos e assentamentos. O histórico, né, ocupacional, ocupacional dos indivíduos, né, que lá trabalhavam, também devem ser todos guardados. A desativação de equipamento de radiologia diagnóstico intervencionista, né, deve ser formalmente comunicado à autoridade sanitária competente por escrito, com solicitação de baixa de responsabilidade e informação sobre o seu destino. Ou seja, você vai comunicar, vai pedir a baixa desse equipamento e vai pedir a informação, e vai falar a informação, né, a responsabilidade, a informação sobre o seu destino. O que você vai, para onde você vai levar esse equipamento, qual vai ser o destino dele, o destino final desse equipamento. Caso o serviço opte por descartar o equipamento que produz a radiação ionizante, as seguintes providências deverão ser adotadas, sem prejuízo dos requisitos de demais normativas aplicáveis. Então, assim, vou jogar o equipamento fora, vou descartar esse equipamento. Então, assim, não é tão simples descartar um equipamento desse. Você tem todas as normas e ele vai passar a ser um rejeito, né? Não é um rejeito radioativo, mas ele é um rejeito. Então, eu tenho que contratar uma empresa para que dê o destino final à sucata desse equipamento. Porém, a gente deve tomar alguns cuidados antes de fazer isso, né? Então, ó, o equipamento deve ser completamente desabilitado, de que forma seja impossível a produção de raio-x, tá? Todos os símbolos indicadores de radiação devem ser removidos. Antes do descarte do equipamento, a autoridade sanitária deve ser formalmente comunicada por escrito, então a gente vai comunicar por escrito à autoridade sanitária. No artigo, o responsável legal de radiologia diagnóstica intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta resolução. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve garantir a segurança, qualidade dos processos de proteção radiológica dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo assegurar os recursos materiais e humanos, né, e a implementação de medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos desta resolução e das demais normativas aplicáveis. Então, são atribuições da responsabilidade legal do responsável legal pela empresa. Designar um responsável técnico, conforme disposto no artigo 13, quando o serviço utilizar radiação ionizante para fins diagnósticos, designar formalmente um supervisor de proteção radiológica, conforme o artigo 14. Vem aí, né, só falando quais são as atribuições dele e as nomeações que ele tem que fazer, o responsável legal. Bom, estabelecer a segurança, né, que sejam entendidas a função e responsabilidade de cada profissional, assim como linhas claras de autoridade para tomada de decisão no âmbito do serviço. Então, assim, vai garantir a segurança dos profissionais que ali trabalham e deixar claro quem são as hierarquias. Garantir os recursos necessários para a execução do programa de educação permanente para toda a sua equipe, coordená-lo, garantir a implementação e conforme estabelecimento nessa resolução das demais normativas, né? Garantir recursos para a execução do programa de garantia de qualidade, né? Quando couber, garantir recursos necessários para a execução do programa de proteção radiológica, porque assim, quando couber, né, no caso de
no caso de ultrassonografia, ressonância magnética, eu não preciso ter, né? Assegurar a autoridade sanitária livre acesso a todas as dependências do serviço e manter à disposição todos os assentamentos e documentos, né, especificados nesta resolução. Ou seja, o fiscal da vigilância sanitária, né, ele tem o acesso a todo e qualquer documento relativo ao funcionamento desse serviço. Manter uma resolução, né, um exemplar desta resolução em cada serviço de radiodiagnóstico ou intervencionista, sob sua responsabilidade e assegurar que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo. Ou seja, deve pegar uma cópia dessa nova resolução e deixar lá disponível para os profissionais. Parágrafo único, né? Responsável legal pode delegar formalmente e executar os programas de educação permanente, de garantia de qualidade e de prevenção radiológica a membros da equipe legalmente habilitados, mas permanece corresponsável pelos programas delegados. O que quer dizer isso? Ele vai indicar fulano, beltrano, ciclano para ser o responsável legal. Para ser o responsável legal, não, para ser o responsável pelos programas de educação, de garantia, de qualidade e de proteção radiológica. Só que, mesmo assim, ele ainda continua corresponsável. Então, qualquer decisão tomada pela pessoa que organiza esse programa, o responsável legal deve estar de acordo e deve estar ciente disso, porque ele responde junto com o profissional que vai organizar todos esses programas. Artigo 23, né? Compreende a cada membro da equipe estar ciente do conteúdo desta resolução, dos riscos associados ao seu trabalho, das normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais, né, ao seu trabalho e suas responsabilidades de proteção dos pacientes e de si mesmo e de outros. Executar suas atividades conforme as normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais estabelecidos, informar imediatamente ao responsável legal e ao supervisor de proteção radiológica quando couber qualquer evento que possa resultar em alteração no nível de dose ou um aumento de risco na ocorrência de acidentes, assim como qualquer outra circunstância que possa afetar a qualidade e a segurança dos procedimentos ou conformidade com esta resolução. Ou seja, tudo que acontece dentro da clínica que pode afetar a segurança ou aumentar a dose ou correr algum risco de acidente, ele deve imediatamente comunicar ao seu supervisor, ok? No caso, por exemplo, de um equipamento de proteção radiológica que não esteja funcionando adequadamente, ele deve comunicar imediatamente ao seu supervisor de forma escrita, sempre de forma escrita, né? Submeter-se à atividade do programa de educação permanente não é obrigação dele, tá? Não é uma opção. Atuar nos programas de garantia de qualidade e proteção radiológica conforme instrução do responsável legal ou dos profissionais formalmente designados por ele. Ou seja, atuar no programa, né, tanto de garantia de qualidade quanto de proteção radiológica. Bom, das atribuições, né? Sexto, fornecer ao responsável legal as informações relevantes sobre suas atividades profissionais atuais e anteriores, de modo a permitir adequado controle da saúde ocupacional, né? E aí vem uma grande questão sobre como é esse controle de saúde ocupacional, né? Existe um programa de saúde, o programa de controle de saúde ocupacional, PCMSO, e isso deve estar andando em paralelo com o plano de proteção radiológica, com a RDC 330. Então, quando se faz um PCMSO de uma clínica radiológica, deve ter uma
interação bem grande entre o supervisor de proteção radiológica, né, o responsável legal, o responsável técnico e o médico responsável por esse programa de controle de saúde ocupacional, ok? Quando couber utilizar o dosímetro individual de equipamento de proteção, né, ou seja, o dosímetrozinho, conforme os requisitos destas resoluções, as demais normativas aplicáveis, notificar ao responsável legal sua gravidez, confirmada ou suspeita, de modo a possibilitar a adequação dos processos de trabalho às normativas aplicáveis. Ou seja, quando você está, se for no caso né, uma IOE, no caso de uma mulher IOE, um indivíduo ocupacionalmente exposto, né, ela suspeita de gravidez, ela deve informar imediatamente ao seu supervisor para que faça ali um teste, um exame, né, um beta-HCG, e se tome as devidas providências. Então, por exemplo, uma pessoa, né, uma mulher que está no grupo de indivíduo ocupacionalmente exposto, apresenta gravidez, ela vai ser afastada, né, das atividades com radiação ionizante, né, e ela ainda vai utilizar 2 dosímetros, né, um na altura do tórax e um na altura do abdômen, do ventre, né, para verificar, né, a quantidade de radiação absorvida pelo feto, né. Ok? Notificar a autoridade sanitária competente o descumprimento desta resolução. Então, artigo 24, serviço de saúde deve implementar programa de garantia de qualidade, né, que contemple, no mínimo, o gerenciamento das tecnologias dos processos, né, dos riscos inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Então, assim, implementação do controle de qualidade, do programa de garantia de qualidade, ok? Então, assim, todos os produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária devem estar regularizados juntos à Anvisa. Parágrafo único. A utilização dos produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária deve obedecer às normativas aplicáveis e às instruções de uso do fabricante. Ou seja, toda vez que se usa um equipamento, ele deve estar, um equipamento, um produto, você deve usar de acordo com as especificações do fabricante, ele deve ter o seu número de registro na vigilância sanitária, ok? Serviço de radiologia diagnóstico ou intervencionista deve garantir que os produtos sujeitos a regime sanitário sejam utilizados exclusivamente para os fins que se destinam. Quer dizer, ou seja, não vou utilizar ele para outro método que não seja aquele que ele foi fabricado. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender a necessidade do serviço, mantendo as condições de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade, né, conforme estabelecido pela resolução e nas demais normativas aplicáveis. Ok? Ainda do gerenciamento, né, da subseção 1, do gerenciamento de tecnologias, serviço de radiodiagnóstico ou intervencionista deve estabelecer e implementar padrões de qualidade, né, de imagens e garantir a sua manutenção e assegurar que os equipamentos sejam operados apenas dentro das condições de uso estabelecidas nessa resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas especificações do fabricante. Okay? No parágrafo único, para fins de garantia de qualidade da segurança no sistema, o Serviço de Radiologia Diagnóstica Intervencionista deve realizar teste de aceitação e constância, além de manutenção preventiva, corretiva, conforme estabelecido nas demais normativas aplicadas, e manter os relatórios, né, e laudos arquivados no próprio serviço. Ok?
Nós já vamos aí para mais de 40 minutos de vídeo, então nós vamos parar essa videoaula 2 na resolução 330, no slide número 24, né, no artigo 28. E aí vamos dar continuidade num próximo vídeo, ok? Então, a gente termina essa videoaula por aqui, vamos dividir em 2 etapas para não ficar cansativo, nem para você e nem para mim, tá ok? Obrigado pela participação, obrigado por assistir ao vídeo, ok? E deixe o seu joinha aí. Obrigado.